Amigos, estão me preparando agora as informações mais recentes sobre as negociações entre o Irã e os Estados Unidos. Como vocês sabem, o dia foi incrivelmente dramático, mas vamos esperar, porque parece que as coisas começaram a mudar. Agora mesmo, enquanto estou falando com vocês, estão me preparando informações sobre isso. Dentro de meia hora teremos todas as informações e eu vou compartilhá-las com vocês. Por enquanto, vamos abordar um tema que está diretamente relacionado ao que está acontecendo, mas territorialmente, o centro desse evento está em Camp David. Espero que vocês saibam que lugar é esse, certo? Então, vamos começar hoje com um vídeo de Benny Johnson e com as ideias dele sobre por que de repente Trump se isolou por 2 dias em Camp David. E convidou para lá o ministro da Guerra, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. É alguém com 2 papéis, ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos e conselheiro de Segurança Nacional do presidente. Rubio, entendido, né? Grupo interessante de participantes. Bem, e meio que indica que esses são participantes de algo grande, internacional e militar. Então, Benny Johnson, e aí, pessoal, estou dizendo para vocês, vai acontecer. E aí, pessoal, estou dizendo para vocês, algo está para acontecer. Olhem para o espaço aéreo sobre Camp David, está completamente e absolutamente bloqueado. Esse é, claro, o retiro de campo do presidente, uma base da Marinha e dos fuzileiros navais isolada em Maryland. E essa é a primeira vez que o presidente Trump usa Camp David para um fim de semana completo durante seu 2º mandato. Você vê aqui os fuzileiros navais e cadetes em posição de sentido enquanto o presidente Trump chega. Existe o Camp David unificado, que é extremamente isolado e inacessível para vigilância, e claro, está sob bloqueio militar total. Trump ficou em silêncio o fim de semana inteiro. Ele estava lá e agora sabemos com o secretário de Estado Marco Rubio, o ministro da Defesa Pete Hegseth e Raisin Kane, o general Dan Kane, chefe do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, algo sério está por vir. Achamos que sabemos o que ocorre porque conhecemos a história do Camp David. Camp David é um lugar onde as pessoas se reúnem quando precisam se afastar dos holofotes, dos telefones, para se concentrar em algo que pode levar tempo para ser resolvido. É impressionante, lá não há nenhum aparelho eletrônico, né? Ou seja, é praticamente impossível escutar o que está acontecendo. É uma base administrada pela Marinha dos Estados Unidos da América. É um território vazio, mas equipado com tudo. Fica isolado e há verificações frequentes para garantir que ninguém escute ou vigie nada. Ninguém pode invadir. No meio das negociações com o Irã, Trump reúne todas as principais figuras e eles se trancam lá por algum motivo. Agora vamos imaginar, certo? Na verdade, eu acho, e o Benny também acha, que existem 3 opções que vêm à mente sobre o que eles estão fazendo lá. É exatamente esse grupo de pessoas que está lá. A primeira é o Irã, claro. O vice-presidente foi para as negociações e de lá chegam informações em tempo real. É bem possível que a liderança dos Estados Unidos tenha decidido responder militarmente caso o Irã continue evitando resolver o problema. A segunda opção é Cuba. Nós, como se diz, ficamos atolados no Irã. Entendemos que não vamos sair de lá rapidamente, embora todos esperemos por momentos positivos de lá. Mas mesmo assim, digamos, é preciso dar notícias positivas para a América. Por isso queremos transmitir emoções. Emoções positivas boas para a sociedade americana. Essas emoções positivas surgirão se Cuba, como um fruto maduro, cair em nossas mãos? Talvez estejamos considerando como pressionar Cuba para que eles caiam por conta própria. Por que queremos, na prática, mudar o regime em Cuba? Primeiro, Cuba está cheia de equipamentos de espionagem da Rússia e da China. Segundo, há um monte de armas em Cuba apontadas para a Flórida. Recentemente, Rubio declarou que a libertação de Cuba é uma questão de segurança nacional. Só pense nisso por um segundo, certo? Libertação, ou seja, tomada, né? Expulsar, chame como quiser, de um governo independente, por assim dizer, de um Estado independente, localizado perto das fronteiras dos Estados Unidos da América, isso é uma questão de nossa segurança nacional. Bem, eu até concordo com ele, mas simplesmente muita gente na Organização das Nações Unidas vai começar a gritar. Bom, tudo bem, vamos ouvir o Rubio. Marco Rubio fala a verdade na lata. Se quiserem saber o que a administração pensa, então ouçam essas 2 respostas do Marco Rubio, onde ele diz, sim, eu vou te dizer.
Só vou te dizer quando e onde vamos invadir Cuba na hora certa, não antes. E, embora quiséssemos chegar a um acordo diplomático, esse é um ponto crítico, nós gostaríamos de chegar a um acordo diplomático, isso ameaça a nossa segurança nacional e o presidente tem o direito e o dever de eliminar essa ameaça. É isso que ocorre em Camp David neste fim de semana. Cuba não só tem armas da China e Rússia, mas também abriga a inteligência desses países, criando ameaça à segurança nacional. Eles são o maior patrocinador estatal do terrorismo. Onde ouvi isso antes? Você sabe onde há mais uma confirmação desse pensamento? No fato de que Cuba começou urgentemente a aprovar projetos de lei para o retorno da economia de mercado. Comunismo. E isso nem é a NEP leninista, né? É simplesmente capitalismo puro. Bem, na verdade, por enquanto, eles estão tentando fazer isso sob a liderança do Partido Comunista, do grande timoneiro e tudo mais, seguindo o exemplo da China. Mas, sinceramente, eu não acho que eles vão conseguir. Ao mesmo tempo, Cuba aprovou 176 medidas de livre mercado. Isso aconteceu há poucas horas. O parlamento de Cuba basicamente transformou o país. Na minha opinião profissional, eles negociam com o presidente Trump para realizar a maior reforma econômica em Cuba desde a Revolução. Uma vitória para o livre mercado. Viva Cuba! Bem, e a terceira opção, como sempre, é que, bom, algo completamente diferente pode ser esperado de Trump, como vocês sabem. Que não tem absolutamente nada a ver nem com Cuba, nem com o Irã. São, digamos assim, ideias completamente diferentes. Mas para até mesmo especular sobre isso, é preciso ter, bem, pelo menos alguns dados. E nós não temos esses dados. Nós só podemos dizer bem isso ou talvez algo completamente diferente, certo? Entre as coisas sérias que estão acontecendo hoje, bem, para que poderiam reunir aqueles que são responsáveis pela política externa, tanto a diplomacia quanto a guerra? A guerra continua entre Rússia e Ucrânia. Possível renúncia de Starmer no Reino Unido. Já estou quase certo disso. Mas dificilmente seria preciso um ministro da guerra para isso, né? Há, claro, também o Estreito de Taiwan, onde a China está realizando grandes exercícios militares. Eles chamam isso de simulação de bloqueio. Bem, isso... Mas no momento nada de especial, nada fora do comum parece estar acontecendo. E por isso, ir para Camp David, em vez de ir jogar golfe com a família em Gold Coast, bem, parece que não havia motivo, certo? Então, muito provavelmente, é ou Cuba ou Irã. E talvez a gente descubra algo depois que Trump... Talvez a gente descubra o que estava acontecendo lá quando todos esses caras voltarem para Washington. E, aliás, no caminho, Trump faz uma parada na base aérea Andrews. E ele gosta de fazer discursos programáticos de lá, tendo como pano de fundo soldados corajosos, pilotos e outras coisas, e talvez a gente descubra alguma coisa durante a parada dele nessa base. E olha só. Então, na mesa do Benny Johnson tem, bom, duas opções. Por assim dizer, eu adicionei uma terceira. Ele tem Irã e Cuba. E eu digo que pode haver outra coisa, certo? Mas se olharmos de forma mais ampla, esse outra coisa está longe de ser um conjunto vazio. Vamos dar uma olhada no que realmente está acontecendo no mundo agora. Qualquer um desses pontos já justifica reunir o ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior e Rubio. Lembre-se que ele tem dois papéis, certo? Vem cá, seu filho da Venezuela. Então, não é uma versão, é um fato. A captura de Maduro aconteceu ainda em 3 de janeiro. As forças especiais levaram ele e a esposa dele para Nova York sob acusações de narcoterrorismo. Mas aqui está o problema. O poder não foi para a líder da oposição, Maria Karina Machado, que o próprio Trump reconheceu publicamente como eleita com 70% de apoio certo, mas sim para a vice-presidente, como é o nome dela, Delcy Rodrigues, uma chavista experiente. Depois de mais de 5 meses, a estrutura do antigo regime, na verdade, permanece intocada. Isso significa que a Venezuela não é uma questão encerrada, mas sim uma ferida, eu diria que exige atenção constante. Justamente daquela equipe que estava em Camp David. Agora, Cuba. Ou seja, a situação real lá não é um fruto maduro que cai sozinho nas mãos, como Trump costuma brincar. É um país à beira do colapso. O bloqueio de combustível está em vigor desde janeiro. Os cortes de energia, bem, são de cerca de 20 horas por dia. Faltam comida e remédios. A ONU afirma que crianças estão morrendo. E então, em 18 de junho, o Partido Comunista de Cuba aprova quase 200 reformas de mercado, o que eles mesmos chamam de modelo da China, China e Vietnã. Díaz-Canel é o novo, ou seja, é o maior líder e autoridade deles. Ele admite abertamente, o problema não está só no bloqueio, mas também na burocracia interna, ou seja, eles não conseguem admitir que o sistema deles é assim.
A burocracia interna é a culpada. Bom, tudo bem. Vence responde evasivamente aos jornalistas: queremos que os cubanos sejam felizes. Mas o que farão? Queremos que os cubanos sejam felizes. Ok, as negociações então vão começar agora mesmo com os cubanos. Esse é o segundo ponto crítico que literalmente está fervendo nos dias de hoje. E também a Europa. Aqui tem um paradoxo interessante sobre o qual vale a pena pensar. A União Europeia destinou 90 bilhões de euros para a Ucrânia para os anos de 2026 e 2027. Senhores, isso é uma quantia enorme de dinheiro. 90 bilhões de euros é uma quantia enorme de dinheiro, mas esse dinheiro não vem dos impostos de hoje. São empréstimos nos mercados de capitais, sob garantia. União Europeia, ou seja, uma dívida que vai recair sobre os ombros das futuras gerações. Das crianças, né? Primeiro, queriam usar ativos russos congelados. Lá tem mais de 200 bilhões na Bélgica, mas a Bélgica diz: pessoal, vocês estão malucos? Moscou vai entrar com processos, e eles estarão absolutamente certos. Como podemos roubar o dinheiro deles? Bem, julguem eles com esse dinheiro. O tribunal reconhece que esse dinheiro pode ser tomado, caso contrário, não entregaremos. E enquanto esses bilhões vão para a defesa da Ucrânia, na própria Alemanha e Itália estão cortando gastos sociais para investir em rearmamento. Esquerdistas alemães afirmam que se todo o dinheiro for para fins militares, nada restará para o social. Além disso, não investiram nisso por anos e já perderam o hábito. Os sindicatos já se mobilizam contra isso. Então por que a elite faz isso? A lógica é simples e cínica. Sem uma base militar independente, a Europa permanece para sempre como cliente dos Estados Unidos, ou seja, depende dos Estados Unidos. É uma aposta na própria soberania, não em caridade. Mas quem paga por essa aposta é o cidadão comum e seu filho. Ou seja, pelo fato de não terem feito absolutamente nada durante tantos anos. Pelo fato de que eles, com o perdão da palavra, roubaram, na minha opinião, tudo o que podiam roubar. Sim, roubar não é só pegar para si. Pode-se desviar e oferecer: me dê seu voto que eu te dou o dinheiro de outro. No fim, é igual. Você não rouba para ficar mais rico, você rouba para conseguir um lugar ao sol, onde você acaba ficando mais rico, como já sabemos, não é? Então, por isso, e claro, digamos assim, quando eles desviam 90 bilhões, eles realmente esperam que um pouco desse dinheiro passe por canais ucranianos normais, que acabe chegando até eles também. Pessoalmente, tudo bem. E finalmente Taiwan. É importante distinguir fato de especulação. A inteligência dos Estados Unidos avalia oficialmente que Pequim, no momento, não planeja uma invasão. E, pelo menos nos Estados Unidos, acreditam que em 1927 não haverá invasão. E ainda não há prazos definidos para a chamada unificação. As análises concordam que uma invasão em grande escala é um risco suicida para a China. Escalada nuclear, crise demográfica dentro do país, choque econômico pior do que as sanções. Um bloqueio é mais realista que uma invasão. É exatamente esse tipo de operação que a China está treinando nos exercícios. Eles chamam isso de missão justiça, ou seja, missão de justiça. Curiosamente, militares chineses estudaram abertamente a operação dos Estados Unidos na Venezuela. Como modelo: bloqueio dos portos, ataques pontuais, ciberataques às comunicações, desembarque rápido com helicópteros, recrutamento de informantes dentro do governo de Taiwan. Quase uma cópia exata do que fizeram com Pomadure. Então, sim, os exercícios podem teoricamente se tornar um ensaio para o dia real. Mas, por enquanto, isso é um ensaio de coerção, não uma invasão clássica. Então, quando perguntamos por que Trump reuniu exatamente esse grupo em Camp David, a pergunta precisa ser reformulada. Não é o que disso, mas quanto disso ao mesmo tempo. Continuação. Então, senhores, recebemos informações diretamente de Camp David. Como sabem, amanhã começou preocupante. A delegação iraniana agiu de forma horrível. Eles faziam de tudo para mostrar que fazem o que querem. Podem ajudar Trump nas eleições de novembro, ou podem atrapalhar, podem começar a bombardear com navios, ou podem deixar passar. Então, naturalmente, todo esse drama é repassado por vez à equipe de Trump, que está em Camp David. E o que o nosso presidente faz? Trump vai até as câmeras com uma ameaça direta. Inclusive para a delegação iraniana. Não é uma insinuação, é uma ameaça direta. E não é uma ameaça simples.
A ameaça é a seguinte: se continuarem agindo assim, enquanto vocês estiverem voando de volta para casa, sua casa pode já não existir mais. Ele não especificou se estava falando das casas daqueles que estavam voando ou da casa chamada Irã. É preciso levar uma pessoa ao extremo para que ela diga algo assim, mas na verdade eu entendo o que estava acontecendo e o que aconteceu. Os iranianos, antes de assinarem no dia 17, afirmaram que estava tudo certo, entendido e combinado. Pessoal, está tudo bem, estivemos juntos, digamos assim. Já apertamos as mãos, vamos em frente, certo? E agora vamos apenas acertar os detalhes, muito bem. Sabe, tem uma velha piada sobre uma cobra e uma tartaruga. Acho que já ouvimos essa piada em outra versão com outros animais. A cobra está lá, mas pode não ser uma tartaruga, e sim outro animal. É aquela história. A cobra pede ajuda à tartaruga para atravessar o rio. A tartaruga teme ser mordida, mas a cobra diz que seria loucura, pois não sabe nadar e o rio é perigoso. A tartaruga disse: "Tudo bem, suba, te dou carona no meu casco." E bem no meio do rio, a cobra morde a tartaruga. E já afundando, a tartaruga diz: "Por que você fez isso, sua tola? Para quê? Você não entende que agora nós duas vamos morrer?" Então a cobra responde: "Eu sou uma cobra, ué, é isso." Tipo, o que eu posso fazer, né? Os iranianos são assim. Essa história é sobre eles. Tudo já foi combinado e todas as jogadas já foram feitas. Eles já chegam e dizem: "Então a gente pensou aqui." Naturalmente, quando sugerem desmobilizar o país inteiro, tem o jeito iraniano de ser. A delegação se levantou e saiu da negociação em protesto. Talvez não todo o país, mas suas casas. Não sei ao certo o que ele propôs. Então, a tensão atingiu o auge. Os iranianos se recusam fisicamente a aparecer diante das câmeras ao lado dos americanos, paquistaneses e catarianos. Isso não é um gesto diplomático. É uma ruptura pública da unidade simbólica na mesa de negociações. Bem, além disso, sobre quem já conversamos, eles têm medo mesmo, não querem aparecer na câmera e sorrir para os americanos. Em casa, isso pode trazer problemas para eles. Naturalmente, o Irã declara que vai fechar o Estreito de Hormuz. De novo, pela segunda vez no fim de semana, em resposta formal aos ataques de Israel ao Líbano. Mas quando o Hezbollah ataca Israel, isso não conta. Esse é o instrumento de pressão mais sensível que Teherã tem. O mercado reage imediatamente. O preço do petróleo Brent sobe 1,35. O petróleo americano sobe 2,4. É claramente um passo calculado. Mostrar para Trump que o Irã tem um ponto sensível, que ele pode pressionar a qualquer momento e que o preço da inação vai aumentar para todos, incluindo o eleitor americano no posto de gasolina. E aqui, na minha opinião, parece que eles leram muitos jornais liberais, os chamados de esquerda, e assistiram muito à CNN. O ponto-chave de toda essa linha narrativa. A lógica do lado iraniano é compreensível. Sim, é isso. Mas eles, de novo, assistiram demais. Tipo, uau, assustar, fazer recuar. Demonstrar que o fechamento do estreito é uma ameaça real e imediata para a economia global. E isso significa que é um risco político para o próprio Trump, dentro do país. Uma tática clássica. Pressão através do mercado e não por força militar direta. Isso depois que tudo já foi acertado, já apertaram as mãos. Já disseram: "Pessoal, agora é isso, só faltam os detalhes, o diabo está nos detalhes, todo mundo entende, hi-ha." Mas não conseguiram assustar. Trump vai para a Fox News e diz: "Na verdade, estamos planejando retomar os bombardeios e simplesmente controlar o estreito." Bem, se esses aí, não vou dizer quem eles são em relação às nossas ideias, às nossas mães. Se o acordo não acontecer, ou seja, a ameaça de fechar o estreito não encontra uma concessão, mas uma ameaça em resposta: tomar o estreito à força. Todos sabem que não se deve brincar com Trump. Senador Graham reforça o mesmo sinal, mostrando que, como se diz, o povo e o partido estão unidos. E diz: se a diplomacia falhar, os Estados Unidos vão tomar o controle do estreito e vão arrasar o Irã. E daí? Ele vai tentar impedir isso, claro. Aliás, sabe-se que antes desse discurso, Graham conversou com Trump. Depois disso, começa uma virada para melhor. Ah, estranho, né? Apesar da paralisação pela manhã, as negociações continuam por algum motivo. Elas não desmoronam, elas são retomadas. Vamos tomar um café juntos, ou um chá, ou comer um pãozinho. E à noite, os mediadores, ou seja, Catar e Paquistão, aparecem e fazem uma declaração conjunta.
As negociações aconteceram. Próximo, os restos das negociações, em uma atmosfera positiva e construtiva. Bem, essa é a formulação oficial direta, não uma interpretação dos jornalistas. As partes concordam em continuar o trabalho técnico durante toda a semana e criarão um comitê para supervisionar o processo. Bem, esse é um passo estrutural que significa que ambos os lados querem consolidar o processo e não deixá-lo desmoronar por causa de um tweet raivoso. Como você sabe, nós sabemos de quem? Vance faz um balanço do dia no local em um tom calmo, quase satisfeito. A abertura do estreito e a conclusão do programa nuclear iraniano. Ambos esses pontos, segundo ele, já foram praticamente alcançados. Uau, você deve estar pensando. Então, se é assim, qual é o problema e que tipo de problema é esse? E a pergunta agora não é se será possível chegar a um acordo, mas sim outra completamente diferente. Quanto mais pode ser feito além do que já foi alcançado? Por que tentar assustar não deu certo? Vale observar a estrutura da ameaça em si? O fechamento do Estreito de Hormuz é uma arma de dois gumes. Isso afeta o preço global do petróleo, mas isso também significa uma queda na receita para o próprio Irã. E o aumento dos preços da gasolina para os americanos, bem, não é catastrófico e certamente não é tão acentuado a ponto de criar uma pressão política adicional capaz de fazer Donald Trump recuar. Bem, recuou, por assim dizer, voltou atrás. Mas a demonstração de determinação, a ameaça de tomar o estreito à força, a ameaça de retomar os bombardeios, esse é um sinal que o Irã, ao contrário, não pode ignorar, porque o custo da guerra para os Estados Unidos já foi oficialmente calculado. Senhores, 40 bilhões de dólares, bem, não é uma quantia que vá parar uma administração que está disposta a continuar gastando. Além disso, se for preciso, prenderam vários petroleiros iranianos, levaram para o Texas, exportaram para a Geórgia e conseguiram esse dinheiro. Fica um jogo assimétrico. O Irã tem uma única alavanca, o estreito. Ele já está pressionando isso pela segunda vez em 2 dias. Para negociadores experientes, isso é demais, é exagero. Ele conta com o efeito do medo, mas o medo não funciona. E os Estados Unidos têm ao mesmo tempo alavancas militares de negociação e financeiras. E eles usam todas ao mesmo tempo sem escolher entre elas. Por isso, o dia que começou com o rompimento das negociações, uma demonstração pública de raiva, terminou com a retomada das negociações em condições, na essência, favoráveis ao lado americano. Porque não assustaram Trump, não funcionou, mas mostraram à delegação iraniana que ainda há chance de diplomacia, desde que haja ameaça de força em resposta. Conseguiram. O único nó realmente não resolvido, que ainda está pendente, por assim dizer, não é o estreito nem o programa nuclear, é o Líbano. Israel diz abertamente: não nos consideramos vinculados aos acordos entre os Estados Unidos e o Irã. E nós não vamos sair do sul do Líbano. Esse é o verdadeiro ponto capaz de destruir toda a estrutura que conseguiram manter até agora. Bem, eu tenho minhas próprias considerações sobre isso. Eu vou expressá-las. Eu estou, contando para vocês o que os chamados especialistas geralmente dizem, certo? Pessoalmente, eu acho que isso também é uma forma de pressão sobre os iranianos. Quando Vance, sentado na Suíça, diz: bem, eu não posso responder então pelos militares israelenses. Pelos nossos, nós podemos. Mas para eles, só podemos aconselhar. Então, imediatamente dizem para ele: então, vocês podem parar de fornecer armas para Israel. O que leva à seguinte resposta: Israel tem estoques para 1 ano. Pessoal, eles nos ouvem, claro, sim, ouvem, né? E depois fazem o que querem. Eles mesmos decidem. Eu suspeito muito que, em um futuro muito próximo, Israel vai destruir algo muito sério do Hezbollah. Depois disso, sob pressão do Trump, vai parar. Bem, e até vai recuar, ou seja, lá vai bloquear o rio ou fechar mais alguma coisa, mas vai esperar. Novamente, conforme combinado com o Trump. Eu diria conforme o acordo que já estava feito, muito antes. É isso. Essas são todas as informações até o momento, senhoras e senhores. Espero que em breve teremos notícias ainda mais positivas. E eu imediatamente tentarei entrar no ar e informar vocês sobre isso. Até logo.